Aproveitando que os irmãos estão em pé, abra sua Bíblia, por gentileza, primeiro livro da Bíblia Sagrada. Livro de Gênesis, capítulo 49. Estaremos lendo do versículo 22 ao versículo de número 25. Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia Sagrada, capítulo 49. Vamos estar lendo do versículo 22 ao versículo de número 25. Vamos aguardar, alguns ainda procurando. Encontramos? Amém? Diz-nos assim, ó, José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. Porém, o seu arco permanece firme e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas e com bênçãos dos seios da madre. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos mediante a sua palavra, para refletirmos sobre ela. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concede essa liberdade. A minha oração é que nessa noite, nesse tempo em que nós estaremos aqui refletindo, o seu Espírito, que é o Espírito da verdade, nos conduza em toda a verdade. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Por gentileza, sente-se. Você que trouxe a sua caneta, você que trouxe o seu bloco de anotações ou o celular para estar anotando, por gentileza, permaneça com esse texto aberto, texto de Gênesis, capítulo 49. Queridos, eu inicio com a seguinte frase: na cultura judaica, entende-se que as palavras proferidas pelos pais sobre os filhos eram profecias que se tornariam realidade. É muito comum dentro da nossa cultura brasileira, principalmente, nós trabalharmos com palavras de bênçãos aos nossos filhos, normalmente, nas festas de aniversário. Você já percebeu isso? Quando há uma festa de aniversário, os papais reúnem os filhos e neste processo, ou o filho que está aniversariando, palavras de bênção são liberadas, palavras de prosperidade aos filhos são liberadas, só que nós não temos muito a compreensão acerca da profundidade que o povo de Israel levava em conta com relação a estas palavras que eram liberadas aos filhos, com uma pequena diferença. Dentro da cultura judaica, haviam dois momentos, ou três de formas específicas, que estas palavras eram direcionadas aos filhos. Primeiro momento nós tínhamos no processo de nascimento, quando o filho nascia, então o pai o pegava e ao dar o nome, de forma geral, ele estava definindo qual seria o futuro desse filho. E nós vamos perceber ao longo das Escrituras que é muito comum o significado ou o sinônimo deste nome, deste personagem ou desta personagem, logo ele viver no decorrer da sua vida. Perceba, Abrão, pai grande, a partir do momento que ele é chamado em Gênesis 12, Gênesis 13, Gênesis 14, nós vamos ter um processo em que o seu nome é alterado, e ele agora vai ser chamado Abraão, pai de multidões. Logo vem o seu filho, Isaque, e o significado é riso. Por quê? Observe um homem com 100 anos, uma mulher com 90 anos de idade,
contando a notícia de que estavam grávidos esperando um filho. Logo, isso gerava riso. Nós vamos ter Jacó com o significado de enganador, de suplantador. E é justamente isso que nós vamos encontrar em um período da vida de Jacó. Davi, amado. Salomão, paz ou querido de Deus. Perceba, todas as expressões, principalmente no Velho Testamento, que nós encontramos referindo-se aos filhos, na verdade era uma profecia ou uma inspiração que os pais liberavam aos mesmos e que esses passavam a cumprir durante toda a sua vida. Só que havia um outro acontecimento, ainda dentro da nação judaica, que também era marcado como um processo não apenas de profecia, mas de iluminação, de inspiração divina, em que os pais liberavam aos filhos. E era justamente o processo em que o pai ou o patriarca estava nos seus últimos momentos de vida. É muito comum hoje, nos últimos momentos de vida de uma pessoa, os seus familiares desejarem que ele não fale muito, não é? Olha, não fale muito, está aqui na UTI, ou está em casa, já com a respiração ofegante. Não, respire apenas, fique tranquilo. Na cultura judaica, havia um processo inverso. Período da morte, ou quando este pai detectava que ele estava caminhando para os seus últimos dias, então ele reunia os seus filhos e de forma profética ele passava a liberar palavras sobre a vida destes filhos, e palavras que na grande maioria iriam se cumprir na íntegra. É exatamente isto que está acontecendo no capítulo 49 de Gênesis. Nós temos aqui o terceiro patriarca de uma geração que inicia em Abraão. Nós temos Jacó, que agora reúne os seus filhos, e todos eles estão ao lado, não sei se da sua cama ou da sua cadeira, mas eles estão ali para ouvir as palavras que Jacó pronunciaria a eles. E Jacó, de forma muito metódica e sistemática, ele inicia com os primeiros filhos, a partir de Lia, e chega aos seus dois últimos filhos que nasceram de Raquel. Ele vai pronunciar as suas últimas palavras a José e a Benjamim. E é justamente a partir do capítulo 49 que nós vamos nos deter, a partir do versículo 22, quando Jacó passa a liberar algumas palavras de inspiração sobre a vida do seu filho José. E aí, queridos, nós vamos perceber que a primeira expressão que Jacó vai direcionar a José, ela na verdade não é de forma direta uma profecia. Este primeiro texto, este primeiro versículo, ele está muito mais para uma leitura que Jacó está realizando sobre a vida de José. É como se Jacó estivesse olhando para o passado de José, para o seu tempo de vida, para a sua história, e a partir da sua história e do seu tempo de vida, Jacó então passasse a trazer alguns relatos acerca da história deste personagem. E a primeira questão que nos chama a atenção é justamente a exposição da identidade de José. Perceba que ele inicia dizendo: José é um ramo frutífero. Olha só que interessante. E a pergunta inicial que nós poderíamos realizar é: que frase gostaríamos que colocassem na nossa lápide após a nossa morte? Não, pastor, eu não pensei sobre isso e nem quero pensar, mas se fosse dado a você a oportunidade de você, no último momento, poder pensar e escrever uma frase que seria escrita, que seria memorizada na sua lápide, que frase seria essa? A frase de José, basicamente, é esta: José é um ramo frutífero.
ramo frutífero junto à fonte. E aí eu me detenho justamente nesta primeira expressão. A expressão ramo frutífero ou vara é derivada da palavra quebrar, que enfatiza a ideia de flexibilidade ou fragilidade. Olha só que interessante. O papai Jacó está olhando para José e a primeira imagem que ele usa, ou metáfora que ele está usando para definir o seu filho é de ramo. Ele está dizendo, José é ramo, é ramo. E aí perceba que essa expressãozinha dentro dos seus originais, ela tem uma associativa com a flexibilidade ou fragilidade. Flexibilidade ou fragilidade, e de forma muito comum, Jacó está fazendo uso de uma imagem que era muito realística no período veterotestamentário. Você caminhava e as plantações não eram plantações de soja, não era de feijão, a grande maioria era as videiras, as plantações de vinha. E de forma muito comum, nós tínhamos viticultores que trabalhavam se empenhando nesse processo de cuidar das suas videiras. E o que chama a atenção é que os ramos da videira não eram ramos inflexíveis, não eram ramos duros ou difíceis de contornar e manusear. Não sei se alguém já teve experiência de chegar próximo a uma videira e manuseá-la. Você vai perceber que os ramos, eles são flexíveis, você consegue contorná-lo, você consegue trabalhá-los. Por quê? Porque eles não são duros, eles não são inflexíveis, pelo contrário, a natureza de um ramo de videira é um ramo de flexibilidade. E aí quando a gente olha para a vida de José, nós vamos entender o porquê que Jacó vai chamá-lo de ramo. Porque José é exatamente aquele que durante a sua história de vida, Deus vai mexendo com ele. Deus vai movendo com a vida de José. Deus o pega da casa do seu pai e o move e o conduz ao Egito. Deus o move do Egito e o conduz à casa de Potifar. E José é ramo. Da casa de Potifar, Deus continua trabalhando com este ramo que é flexível e o leva à prisão. E da prisão, ainda nesse processo de flexibilidade, Deus o conduz ao governo do Egito. O que a gente percebe é que José, em momento algum, é um personagem inflexível, que se coloca diante de Deus e diz, eu não aceito sair da casa de papai e ser vendido como escravo ao Egito. José não é o tipo de pessoa que, quando está no Egito, na casa de Potifar, se levanta contra Deus quando é acusado e diz, não, Deus, eu não aceito ser jogado na prisão, porque afinal de contas eu sou fiel a Ti. Você não encontra isso na vida de José, porque José é um ramo. E como ramo, ele é flexível ao agir de Deus. Conforme Deus vai lhe direcionando, conforme Deus vai trabalhando na sua vida e vai lhe colocando em locais, sejam de honra ou de vergonha, seja em locais onde ele vai sendo elogiado ou em locais em que ele está sendo humilhado, José continua sendo disponível ao Senhor, porque afinal de contas, ele não é um ramo duro e inflexível, mas ele é um ramo totalmente flexível ao movimento e ao agir que Deus está realizando na sua vida. Uma das características de todo cristão é exatamente a flexibilidade ao agir de Deus. Existem situações em nossas vidas em que o desejo é dizer, não vou, não quero, não faça eu sair daqui,
Existem situações na nossa caminhada cristã em que o desejo nosso é dizer: não, Senhor, eu não quero que o Senhor me mova deste local, deste estado, desta cidade, deste emprego, deste ministério, porque afinal de contas eu estou vivendo muito bem. Só que aí a gente se lembra que somos ramos, e como ramos, somos flexíveis ao agir de Deus, ao direcionamento de Deus, mesmo que a gente, em algumas circunstâncias, queira fixar e dizer: eu não saio daqui. Mas a minha e a sua oração, o meu e o seu posicionamento, deve ser exatamente o mesmo de Maria, quando ela ouve a palavra do anjo dizendo: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. E após aquela profecia de que no seu ventre ela estaria gerando aquele que seria o Messias, o Redentor de Israel, Maria, sem titubear com as consequências que poderiam lhe sobreviver, ela olha para o anjo e diz: eis aqui a tua serva, cumpra em mim a tua vontade. Ser cristão não é estar inflexível ao agir de Deus. Ser cristão não significa manter-se fixo e dizendo: Senhor, eu não saio daqui. É interessante que existem cristãos que eles possuem a síndrome de Mariela. São aquelas pessoas que dizem: Senhor, eu daqui não saio, daqui eu não mudo, e eu não mudo, porque eu nasci assim, eu sou assim, eu vivo assim, eu morrerei assim. Enquanto nós encontramos a partir da vida de José, Jacó dizendo: José é um ramo frutífero, José é alguém flexível, José é alguém que está disponível a ser conduzido e direcionado por Deus. Uma das características daquele que é discípulo de Cristo, uma das características daquele que nasceu de novo e que está no Senhor, é esta flexibilidade às mudanças. Agora perceba que Jacó, ele continua liberando palavras sobre a vida do seu filho, e a próxima palavra é justamente uma definição acerca da sua produtividade. Jacó não diz: José é um ramo, porque afinal ele poderia ser um ramo estéril, ele poderia ser um ramo em que não haveria produtividade nele. Mas Jacó completa a sentença dizendo: José é um ramo, mas é um ramo frutífero. E o que chama a atenção é que o nome José tem um significado de Yahvé acrescenta, ou seja, a ideia é justamente de frutificação, ou de crescimento, de fertilidade. Perceba, Jacó, ele não está dizendo que José foi ramo frutífero. Jacó não está dizendo que José seria ramo frutífero. Não, não. Ele está olhando para a história de José, para o passado de José, e para o tempo presente de José, está dizendo: José é um ramo frutífero. E José não é um ramo frutífero apenas quando estava na casa do seu pai. José também não é um ramo frutífero apenas quando estava no governo do Egito. Não, mas José é um ramo frutífero em todo o tempo. Isso me chama a atenção. Essa produtividade de José, ela não estava limitada ao tempo, ao passado ou ao futuro, mas ao presente. Perceba onde o verbo se encontra. Jacó não está dizendo: meu filho José, como você foi frutífero quando estava na minha casa. Não. Ele também não diz: ah, José, como você será frutífero nos anos vindouros, como eu creio na sua frutificação, José. Não é essa a expressão. A expressão que Jacó está usando é justamente de tempo presente. Ele está olhando ao seu filho e dizendo: José, você continua frutificando. Você não frutificou apenas,
e você não frutificará, mas a sua vida é uma vida de frutificação diária. A grande verdade é que ser discípulo de Cristo é viver uma vida em que nós não estamos limitados a frutificações no passado. Queridos, não são poucas as pessoas que adentram os nossos templos, que sentam-se nos bancos das nossas igrejas e que as suas vidas, os seus ministérios, eles estão extremamente embasados no tempo passado. Você conversa com eles e a fala é: como eu frutifiquei no passado. A fala deles é esta: olha, eu preciso contar para você a minha história. E você diz: pois bem, conte-me. E ele vai dizer: olha, no passado, alguns anos atrás, quando eu trabalhava no ministério tal, como eu realizava coisas, como eu produzia, a gente evangelizava, nós saíamos daqui e pregávamos nas praças, nós estávamos nas reuniões presentes, nos discipulados, nos encontros, nos acolhimentos, como eu era frutífero. E você pergunta para ele: e hoje? Hoje é que não é mais? Ou aqueles que vivem com a sua vida procurando direcioná-la ao futuro, você conversa, eles dizem: pastor, eu ainda me disporei para estar servindo no reino de Deus, mas primeiro eu preciso finalizar a minha faculdade. Primeiro eu preciso organizar a minha vida material, a minha vida financeira. Primeiro eu preciso casar os meus filhos. E então, após isto, eu vou me dispor para frutificar no reino de Deus. Agora perceba que Jacó está olhando a José e dizendo: você não foi e você também não será, mas você é frutífero. Como cristãos, nós precisamos entender que fomos chamados para uma frutificação diária. Deus não nos chamou para sermos frutíferos no passado. Deus também não nos chamou para produzirmos apenas no futuro, mas para produzirmos no hoje, no agora, no aqui. Deus não, porque afinal de contas, eu costumo dizer isto: o ontem não pertence a nós e o amanhã não existe. Porque quando ele chegar, será hoje. Então o que nós temos é o agora. E somos chamados para produzir no agora. Jesus vai olhar para os seus discípulos em João 15 e vai dizer: ei, não foram vocês que me escolheram. Não foram vocês que olharam para mim e falaram: nós seguiremos a Cristo. Não, antes fui eu quem escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos. Eu sei que a gente está no período de pandemia e você está de máscara. Então, de máscara mesmo, respeitando os limites, você vai perguntar com muito carinho para quem está ao seu lado: existem frutos nos seus ramos no dia de hoje? Existem frutos nos seus ramos no dia de hoje? É muito fácil a gente apresentar os frutos do passado, ou é muito fácil nós usarmos como narrativa o amanhã para justificar a nossa esterilidade no hoje. Só que somos chamados para produzir no agora. Somos chamados para sermos frutíferos no tempo que se chama hoje. Jacó está olhando para o seu filho. Eu acho fantástico isso, porque ele é o próprio pai que está dando testemunho ao filho: você é frutífero. Agora existe uma sequência, e na sequência do versículo, Jacó vai especificar a causa, a origem, a fonte da frutificação de José. Perceba a expressão: junto à fonte. Afinal, por que José é ramo frutífero? E alguns poderiam dizer: ele é ramo frutífero porque ele usou a plataforma de preferência da casa paterna, em que ele era o filho querido do papai, e assim ele conseguiu produzir frutos. Outros vão dizer: não, ele é um ramo frutífero porque afinal de contas foi governador do Egito.
e então tinha ao seu dispor todos os recursos, fossem eles financeiros ou não, para produzir. Dessa forma, é fácil ser alguém que produza. Agora, o que Jacó está dizendo é que a origem da frutificação de José não estava na preferência paterna e também não estava nos recursos que o Egito lhe forneciam, mas a origem da frutificação de José estava exatamente na fonte que se chamava Deus. Nós vamos entender que a origem da produtividade de José tinha um endereço certo, que era o seu relacionamento com o Senhor. Entenda isso, queridos. Às vezes nós usamos sim como narrativa para justificar a nossa infertilidade alguns processos de frutificação do outro, e a gente diz o seguinte: veja bem, eu não estou produzindo, e fulano produz porque afinal de contas ele recebe mais oportunidade do que eu. Você já ouviu alguém dizer isso? Ou a gente diz, eu não produzo porque afinal de contas eu não tenho toda essa estrutura que o João tem. Eu não produzo porque ainda eu não passei pela escola teológica, pela ET Blue. Eu não produzo porque eu não vim de um lar de pastores, de ministros, e fulano veio, então ele produz e eu não consigo produzir. Agora, o que Jacó está esboçando é a produtividade de José não estava embasada em mecanismos terrenos. A produtividade de José não estava alicerçada em meios ou em fontes terrenas, mas a produtividade de José tinha um endereço certo: Deus, o relacionamento com Cristo, um relacionamento diário com o Senhor. A fonte da nossa produtividade, ela não advém de mecanismos terrenos. Querido, o que eu e você precisamos para produzir, nós não encontramos em livros. O que nós precisamos para produzir, nós não encontramos em plataformas terrenas, mas nós encontramos na fonte que é Cristo Jesus. Todas as vezes que estivermos em Cristo, relacionando-se com Cristo, vivendo em Cristo, desfrutando de Cristo, a consequência será frutos, frutos, frutos e frutos. José é um ramo frutífero. Jeremias 17:8. Ele será, ele quem? Aquele que está junto à fonte. Ele será como uma árvore plantada junto a boas águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chega o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas. Não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. Frutificação não depende de prosperidade terrena, não depende de pandemia. Frutificação não depende de valores financeiros, depende unicamente de estar junto à fonte. Agora Jacó, ao fechar esta primeira expressão, essa primeira fala a José, ele vai dizer o seguinte: o alcance da produtividade de José. Ele vai dizer, olha, os seus galhos se estendem sobre o muro. Ou seja, a expressão galhos se estendendo sobre o muro é uma clara alusão ao rompimento de limites na frutificação. Perceba bem isso. José não era frutífico apenas na casa do seu pai. José não era alguém que estava produzindo frutos apenas fora da casa do seu pai. Não, José fora alguém que enquanto estava na casa do seu pai, estava produzindo frutos. Mas quando deixou a casa do seu pai, ele continuou o processo de produção de frutos.
Ele não foi alguém que teve, no processo de produção de frutos, limitações, não. José não foi aquela pessoa que produziu frutos apenas em um determinado local. O que Jacó está dizendo é que os ramos de José se estenderam sobre o muro, ou seja, ele rompeu com os limites e produziu frutos além das fronteiras que lhe estavam estabelecidas. Pastor, o que significa isso? O entendimento de que a nossa vida, como vida de frutificação, não deve ser uma vida que está restrita a locais, ou a pessoas, ou a espaços. Ei, perceba, existem cristãos que são frutíferos apenas na igreja. Na igreja eles produzem, na igreja eles dão frutos, mas quando eles chegam em casa, a sua esposa não consegue testificar acerca da sua produtividade, os seus filhos não conseguem testificar acerca da sua produtividade, ou vice-versa. São pessoas que na casa produzem frutos, só que esses frutos não se expandem para demais localidades. Nós precisamos viver esse processo de produtividade em expansividade. Estou em casa, produzo frutos. A minha vizinhança percebe essa frutificação. Os meus vizinhos do condomínio percebem a minha frutificação. A minha igreja também desfruta da minha frutificação. Eu acho fantástico, queridos, a fala que Paulo apresenta sobre os cristãos de Tessalônica, quando ele está escrevendo exatamente no capítulo 1 e no versículo 7, sobre os cristãos de Tessalônica. Paulo vai dizer o seguinte, preste atenção nessa fala de Paulo: de sorte que vós, os cristãos de Tessalônica, se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Perceba essa expressão. O que Paulo está dizendo é: ei, queridos irmãos de Tessalônica, a fé de vocês foi uma fé tão viva, é uma fé tão evidente, e na sequência do texto, Paulo ainda vai dizer que não houve necessidade alguma de testificação acerca da fé dos cristãos de Tessalônica, porque onde eles iam, as pessoas percebiam que houve uma mudança evidente nas suas vidas. Gente, isso é lindo demais. Paulo está dizendo: ei, vocês não ficaram limitados apenas ao bairro ou à cidade, mas a fé que vocês estavam evidenciando, a fé que vocês estão vivendo, ela é uma fé tão viva que as pessoas dos arredores, das regiões vizinhas, conseguem perceber e testificar da frutificação na vida de vocês. Aleluia, entenda isso. Nós fomos chamados para uma frutificação que alcance territórios que ainda não alcançamos. Nós precisamos ter essa compreensão que o nosso chamado à frutificação não é um chamado que está restrito apenas a 4 paredes, não. Onde estivermos, precisamos produzir no reino de Deus. Agora perceba, o verso seguinte em que Paulo está, ou melhor, em que Jacó está pronunciando as palavras a José, ele vai trazer algo muito importante. Se no verso 22 nós temos a exposição acerca da identidade, acerca de quem é José, agora no verso 23 nós temos o resultado acerca da identidade de José. E perceba, nós poderíamos dizer o seguinte: se José é frutífero, logo, o que ele recebe? Ah, pastor, se José é frutífero, ele precisa receber elogios. Se José é frutífero, ele precisa receber tapinhas nas costas.
Só que não é esta a fala de Jacó. Jacó continua fazendo a leitura do passado. Agora ele vai dizer: os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. Isso chama-nos a atenção, porque dentro da ótica terrena e comum, ao você finalizar uma atividade e obtê-la êxito, o que deve receber? Elogios. A gente faz algumas definições de tarefas lá em casa aos nossos filhos, e quando principalmente a Bianca ou o Arthur finalizam, eles vêm todo feliz e diz assim: papai, principalmente a Bianca, papai, vem cá ver o que eu fiz. E aí a gente chega no quarto dela, o quartinho está arrumado, ela diz: eu arrumei o meu quarto. E o intento é ouvir palavras de aprovação, e a gente diz: uau, filha, como você organizou bem o seu quarto. Não é assim que a gente faz. Mas perceba que não é isso que acontece com José. José é ramo frutífero, está junto à fonte. Agora Jacó vai dizer: ao invés de elogios, ao invés de aplausos, ele recebe flechas. O patriarca revela que a produtividade de José atraiu flechas. E aí nós vamos perceber que há um José que vai receber flechas na própria casa, quando os seus irmãos o pegam e vendem-o como escravo. José vai receber flechas quando está na casa de Potifar e é então caluniado pela esposa do mesmo. José, segundo os historiadores, enfrenta inúmeros adversários quando está sob o governo do Egito, porque afinal ele não era descendente real e também não fazia parte da genealogia egípcia. Então ele recebe flechas dos seus irmãos, ele recebe flechas quando está na casa de Potifar, e ele também recebe flechas quando está sob o governo do egípcio. Mesmo assim, José continua no processo de produtividade. A frutificação de José incomodou tanto ao ponto que flechas foram lançadas sobre ele. Agora perceba uma coisa: a flecha, ela pode até derrubar o fruto, mas não pode cortar a ligação do mesmo com o tronco. Assim o ramo continuará produzindo. Pastor, o que é isso? Ei, as flechas, as calúnias, as palavras de reprovação, as palavras que geram dor, as palavras que geram feridas na alma, as ações que muitas vezes geram em nós dores extremas, mesmo você olhando e dizendo: mas eu estou produzindo, eu estou gerando frutos. Ok, entenda que estas flechas, o máximo que elas realizam é derrubarem o fruto, mas elas não possuem a capacidade de esterilizar este ramo. Ele continua produzindo, porque ele está ligado a Cristo, e é de Cristo que ele recebe a seiva para a sua produção. Aleluia! É por isso que mesmo quando em muitas situações você recebe flechas, desaprovações, pessoas desacreditando, mesmo produzindo, a gente continua produzindo, porque estamos ligados a Cristo, e Cristo gera em nós o necessário para a produtividade. Cristo gera em nós o necessário para sermos mais frutíferos. Quando você vai a uma árvore frutífera e você arranca uma fruta, um fruto dela, ela não deixa de produzir, pelo contrário, ano seguinte ela produz mais. As flechas não têm a capacidade de gerar esterilidade, apenas geram em nós a possibilidade de produzir mais. Há uma palavra de Deus a nós nessa noite. Talvez em muitas situações da sua vida, ao produzir, você recebeu flechas.
você recebeu questionamentos duros e diretos, ao invés de receber elogios e incentivos, dizendo: parabéns, continue produzindo, isso tem gerado alimento para outros, parabéns, a sua vida tem sido uma vida que tem alimentado outros. Talvez não foi esta a recompensa que você recebeu flechas, recebeu controvérsias, recebeu palavras duras, confrontações desnecessárias, mas o Senhor diz: ei, tudo isso não possui capacidade de gerar esterilidade em você. Entenda que enquanto estivermos em Cristo, nós estamos naquele que gera em nós a produção de mais frutos. Jacó está dizendo: José, você recebeu flechas e amargura, e lhe aborreceram. Mas aí há uma expressão fantástica que há na fala de Jacó. Jacó vai dizer, ei, no verso 24, a origem da sustentação de José. A permanência de José, ela acontece por meio da força divina. Perceba o texto, verso 24, o seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. O que José fez diante das calúnias? O que José fez diante dos questionamentos? Ele poderia muito bem, no Egito, suponhamos, levantar-se e dizer: quero advogado, preciso defender-me das acusações. Ele não faz. José não vai para o Instagram e grava vídeos ou escreve textos gigantescos dizendo: eu não fiz isso, isso não fui eu que realizei. José não realiza autodefesa, porque ele entende que aquele que lhe defende é o Senhor. Ele entende que mesmo diante das acusações diversas, ele entende que mesmo diante dos confrontos que lhe estavam acontecendo, que mesmo diante das calúnias que estavam lhe sobrevindo, ele não se auto-justificaria, mas seria Deus aquele que geraria a justificação na sua vida. Agora entenda o seguinte, querido, Deus, Ele não imunizou José das flechas, mas o fortaleceu para vencê-las. A minha pergunta a você é: José estava sendo infiel? Sim ou não? José estava sendo desobediente? Sim ou não? José estava sendo rebelde? Sim ou não? Não. Há um homem com integridade de coração, há um homem que está vivendo fidelidade ao Senhor, há um homem que está vivendo sinceridade, e por causa da sua fidelidade, e por causa da sua integridade, e por causa da sua submissão e obediência, recebe flechas. E a nossa fala como cristãos seria: não está certo isso, não está certo. Fidelidade ao Senhor deveria gerar prosperidade, fidelidade ao Senhor deveria gerar imunidade às dificuldades da vida, porque afinal de contas, a fidelidade, na teologia pregada por muitos hoje, é um cheque em branco, onde você pode chegar e questionar ao Senhor, dizendo: sou fiel, então o Senhor deve imunizar-me das dificuldades. A vida de José nos ensina o contrário. Nós vamos entender a partir da vida de José que a fidelidade ao Senhor não gera imunidade, que a fidelidade ao Senhor não gera este processo de estancamento de problemas. Entenda, nós não estamos em uma estufa de vidro e não vivemos em uma redoma espiritual. Pastor, como é isso? Deus não vai nos poupar das mentiras. Deus não vai te poupar e me poupar das calúnias. Deus não vai nos poupar dos questionamentos. Deus não vai nos poupar do Covid. Deus não vai nos poupar do desemprego. Deus não vai nos poupar dos desafios familiares.
mas o que Ele fará é o seu auxílio quando estivermos passando por essas situações. Ele não nos isentará, Ele não nos imunizará, mas enquanto estivermos passando por essas situações, será Ele que estará nos auxiliando. É essa fala que Jacó está dizendo: os braços de José foram fortalecidos e feitos ativos, não pela sua capacidade, não pela sua força, não pelo seu entendimento ou conhecimento, mas pelo poderoso, pelo pastor de Israel. Aí a gente lembra do Salmo 23, verso 4, quando o salmista está dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu, Senhor, estarás comigo. A gente precisa reconhecer que a nossa permanência, querido, diante das dificuldades da vida, ela não é feita a partir da nossa capacidade. A nossa permanência diante das aflições da vida não é feita porque somos bons. Entenda isso. A nossa estabilidade diante de inúmeras circunstâncias adversas não provém do quanto ganhamos, ou do nosso status, ou da nomenclatura que recebemos. Não. Aquilo que nos mantém em pé é justamente a graça dele. Aquilo que nos mantém fortalecido é justamente a bondade dele. Aquilo que nos mantém vigorosos e fortalecidos em meio às adversidades da vida é exatamente o cuidado diário de Deus. Quantas são as situações em que você dobra os joelhos, em que a gente se joga aos pés de Cristo, e a fala é: Senhor, essa noite é a última, não tem mais jeito, não há mais como. Mas no dia seguinte, você sente que as forças foram renovadas, que as esperanças foram renovadas, que o desejo de continuar caminhando e lutando também foi restabelecido, e você entende que isso não proveio de um descanso em casa de praia, que isso não proveio simplesmente porque você deitou e dormiu uma noite, mas que isto veio porque a graça dele te alcançou e te restabeleceu para mais um tempo de caminhada. Se estamos em pé, porque a graça dele tem nos sustentado, é porque a bondade dele tem nos amparado em meio às situações adversas da vida. É exatamente isso que o salmista vai declarar nesse salmo. Ele vai dizer: o Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram com um arco de bronze. Também me destes o escudo da tua salvação, a tua direita me susteve e a tua misericórdia me engrandeceu. Alargaste sob os meus passos o caminho e os meus pés não vacilaram. A nossa permanência é pela graça dele, a nossa sustentabilidade é pela misericórdia dele. A força que eu e você recebemos diariamente não é e não provém de mecanismos humanos, mas unicamente dele, é dele, é dele. E é exatamente isso, a testificação que Jacó está realizando sobre o seu filho. Agora perceba, para finalizarmos nessa noite, se no verso 24 nós temos a origem de José e da sua força, no verso 25 nós temos uma promessa que agora vai ser exposta. É como que se o verso 22 e 23, Jacó estivesse diante de José, olhando para o passado e descrevendo a sua história. É um ramo frutífero junto à fonte. É por isso que ele produz em todo o tempo. Os flecheiros
lhe deram flechas, lhe deram amargura. Jacó está olhando para a história de José e descrevendo o que aconteceu. Agora no verso 25, ele faz justamente o que nós chamamos de inspiração profética. Ele olha para José e vai expor as bênçãos de Deus. E ele vai dizer: olha, Deus o abençoaria de forma plena e completa. Por quê? Perceba: pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas e com bênçãos dos seios da madre. Essa expressão, com bênçãos dos céus, há um entendimento de que Deus derramaria a chuva no período em que a terra necessitasse, mandaria o sol e tornaria a terra fértil para que houvesse produtividade, e as plantações de José e da sua geração seriam plantações produtivas. Mas esta expressão bênçãos do alto também referem-se às bênçãos que são exclusivas do trono da graça. As bênçãos que não são produzidas a partir de ações humanas, mas especificamente do direcionamento divino. A segunda expressão, Deus o abençoará com as bênçãos das profundezas, estava trazendo o entendimento acerca das bênçãos relacionadas à extração de subsolo, a ideia de que José seria alguém que trabalharia com metais preciosos que estariam embaixo da terra, ou seja, seria alguém visionário, que já naquela época trabalharia em áreas que até então não haviam sido trabalhadas, exploraria situações que até então não seriam exploradas, ou seja, Deus concederia a José uma visão para empreender sobre novas coisas. E a terceira expressão, Deus o abençoará com as bênçãos dos seios e da madre, refere-se às bênçãos da fertilidade. E de fato, nós vamos perceber que a geração de José se torna muito maior em números do que as gerações dos seus irmãos. Ou seja, o que de fato está acontecendo aqui é que José vai ser alvo das bênçãos de Deus de forma completa. José não é apenas próspero financeiramente. José não é alguém apenas próspero familiarmente, mas todas as áreas da vida de José estão sob as bênçãos, sob a prosperidade de Deus. E José é abençoado ao constituir família e ter filhos. José é abençoado ao conquistar respeito e prodígios no Egito. José é abençoado e próspero ao perdoar os seus irmãos e reencontrar-se com seu pai. José testifica da sua prosperidade quando chega no Egito como escravo, morre como governador e posterior os seus ossos são levados para a terra prometida como alguém que tem as promessas de Deus sendo cumprida sobre as suas vidas. José, queridos, José é um exemplo claro que não é necessário buscar as bênçãos de Deus. Não, as bênçãos do Senhor, e que o local onde somos conduzidos não é responsável pela frutificação. Pastor, como é que é isso? A prosperidade na vida do crente não carece que eu e você corra atrás das mesmas. A vida de José está nos ensinando que a prosperidade, ela não é resultado do quanto nós buscamos ser prósperos, mas do quanto nós buscamos ser fiel ao Senhor. Perceba que em nenhum momento José busca prosperidade, em nenhum momento. Perceba que José não trabalha para enriquecer. Perceba que José não se comporta para ter uma vida de sucesso, não. Perceba que a vida de José não é moldada por coachings.
José não está preocupado em trabalhar com mecanismos humanos para obter prosperidade. José está preocupado apenas em ser fiel. E a fidelidade de José resulta em prosperidade. Segundo, para a gente finalizar aqui, já se coloque de pé, por gentileza. Não é o local terreno onde José estava que lhe tornou frutífero. Perceba, ele está na casa do pai, produzindo. Ele agora está escravo no Egito, produzindo. Ele é levado à casa de Potifar e produz. Ele é levado à prisão e produz. E ele sobe ao governo do Egito e produz. O que José está ensinando é que, independente do espaço terreno onde estejamos, a produtividade depende unicamente onde está plantado o nosso coração e a nossa mente. José estava plantado em Deus, então, na prisão, frutífero. Na cadeira de governador, frutífero. Como isso, José? Porque a sua vida estava plantada na fonte. Entra na empresa como um simples funcionário, mas produz, trabalha, realiza. De repente é levado a um funcionário que coordena outros, a um gerente, e ele continua produzindo. E as pessoas dizem, o que está acontecendo? E aí vai usando algumas terminologias, não é? Está afagando demais o dono da empresa? Ou está... Não, simplesmente ele está plantado em Cristo. E enquanto estamos em Cristo, nós produzimos independente do local em que estamos. Eu fecho nessa noite dizendo o seguinte: ser frutífero, escute, ser frutífero não é questão de escolha, é questão de essência. Ser frutífero não é questão de escolha, é questão de essência. A ave, ela não escolhe voar, ela voa, porque isso faz parte da sua essência. Ser cristão é estar em Cristo. E aí Jesus, em João 15, falando acerca da videira e dos ramos, ele vai dizer que todo aquele que está nele, que está ligado nele, que recebe a sua seiva, que recebe os seus nutrientes, então logo como consequência será alguém frutífero. Ou seja, estar em Cristo é viver a impossibilidade da esterilidade. Estar em Cristo é não viver forçando a produção, porque de forma natural eu produzirei, porque eu estou recebendo a vide de Cristo. Isso é tão interessante, queridos, que Jesus, quando está falando o Sermão do Monte, ele vai dizer: é impossível esconder uma cidade edificada. Por quê? Porque você olha e percebe a luz. O que ele está dizendo é: todo aquele que está em mim, que vive em mim, que é cristão, não tem como esconder-se. Onde ele estiver, a sua luz e a sua frutificação será visível. A pergunta que eu faço nessa noite é: o que estamos produzindo? E eu quero que você feche seus olhos por um momento. Você pode, com os olhos fechados, trocar a frase e não dizer José é um ramo frutífero, mas diga essa frase com o seu nome e veja se ela se encaixa em você. Veja se você pode realizar esta expressão: o Jason é um ramo frutífero junto à fonte. Veja se isso é possível na sua vida. Veja se isso se encaixa. A segunda pergunta é: o que estamos produzindo? Pastor, eu produzo o quê? E melhor, onde você está produzindo?
Não fomos chamados para produzir apenas aqui, dentro de quatro paredes, não, não. Não fomos chamados para sermos ramos frutíferos apenas quando estamos no ambiente do nosso lar, também não, não. Nós fomos chamados para ser frutíferos em todos os locais onde chegamos. Estou na minha casa e sou frutífero, marido frutífero, esposa frutífera, filho frutífero. Estou na faculdade e continuo sendo frutífero. Estou na empresa e os meus colegas percebem que há na minha vida frutos que me diferenciam. Chego na igreja e continuo sendo frutífero, porque a minha essência é produzir frutos, mesmo que esses frutos atraiam flechas, mesmo que esses frutos gerem palavras de reprovações por alguns, mesmo que você ouça alguns dizendo: está fazendo para mostrar-se para quem? Está achando que isso vai te levar aonde? Mesmo que esses frutos gerem dores, mas a gente entende que fomos chamados para produzir para o Senhor. Aleluia, para o Senhor, para o Senhor. Fale com Ele por um momento. Fale com Ele. Que tipo de ramos somos? Que tipo de flexibilidade somos? Ramos flexíveis, conduzidos pelo Senhor, moldados pelo Senhor, ou ramos duros, inflexíveis, que dizemos: não, Senhor, daqui eu não saio, daqui eu não me mudo, daqui eu não me mexo. Ramo flexível, ramo flexível. Aleluia. É verdade, Senhor, é verdade. É verdade, nós temos consciência de que somos ramos que estamos ligados em Ti. Temos essa consciência de que nós estamos conectados no Senhor, e por estarmos conectados no Senhor, entendemos que é necessário produzirmos frutos que glorifiquem o Seu nome, frutos que evidenciem a nossa vida, que evidenciem a nossa fé, o nosso testemunho, que evidenciem o Seu caráter e a Sua vida. E a minha oração, Senhor, nessa noite é que jamais o Senhor permita a esterilidade na vida do meu irmão e da minha irmã. Senhor, que nos Teus filhos que aqui estão nessa noite, esta frutificação seja visível, que esta frutificação seja uma frutificação expansiva, que eles produzam na casa, que produzam na empresa, que produzam onde estão inseridos, que aqueles que estão à nossa volta testifiquem estes processos de frutificação em nós. Aleluia. Ah, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti como ramos, e como ramos que estamos disponíveis a sermos conduzidos pelo Senhor. Nós somos flexíveis, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, nos disponibilizamos a sermos conduzidos aonde o Senhor desejar levar-nos, porque em nós não há resistência, mas há coração de servo, há flexibilidade para vivermos e estarmos debaixo do Seu processo, da Sua direção. Gera em nós, Senhor, essa frutificação que glorifique o Seu nome.